Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor, toda glória e louvor. Glória a ti, Senhor, toda glória e louvor. Essa passagem que nós ouvimos do Evangelho, que é tirada de São João, Jesus está em Jerusalém participando da festa das colheitas. Entre os judeus tinham três festas muito importantes. A primeira delas era a Páscoa, a Peshá, que se referia à saída do Egito. Mas durante o tempo em que eles ficaram no deserto, por aqueles 40 anos, se chamava Festa das Tendas. Por que Festa das Tendas? Porque eles viveram justamente em tendas. Então se alojavam em determinado lugar, permaneciam por um tempo, depois continuavam a viagem. E até hoje tem grupos de judeus que celebram a Festa das Tendas, fazendo uma tenda do lado de fora de casa. E durante aquela semana eles dormem para recordar os seus antepassados que passaram nesse momento tão difícil durante as suas vidas. Então Jesus, sendo um bom judeu e também muito piedoso, ele também fazia o mesmo. Ele ia fazer a celebração da festa das tendas. Ele não celebrava apenas a festa da Páscoa, que era o normal para todo judeu, mas ele também acompanhava as festividades que eram próprias, que eram direcionadas ao tempo. Estando Jesus em Jerusalém, começam a questionar a respeito da sabedoria desse homem. Quem é esse homem? Por que começa a pregar publicamente? Fala também um grupo de discípulos, enfim. Mas, no entanto, quando falam justamente das suas origens e de onde ele vem, o questionamento se torna justamente esse. Porque no Evangelho que nos foi apresentado, nós temos um grupo de fariseus discutindo justamente sobre isso, que são os doutores da lei, questionando se de lá de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Os fariseus são homens estudados, os doutores da lei, são homens versados na palavra de Deus no Antigo Testamento. E como pode alguém que simplesmente não teve esse tipo de instrução se dirigir para o povo, para a população desse modo? É aquele julgamento, infelizmente, que ocorre muitas vezes também de nossa parte, em julgarmos as pessoas pelas aparências e não a julgarmos
pelo dom do Espírito, que pode agir e atuar justamente sobre elas. O nosso processo natural na nossa caminhada de vida cristã deve ser da carne para o Espírito. E muitas vezes nós fazemos o processo inverso. Nós vamos do Espírito para a carne. Geralmente até porque a carne nos puxa muito mais. Né? Então, mas se nós trabalharmos apenas pelo sentido da carne, nós nunca vamos conseguir olhar para Jesus como sendo o Messias e o Filho de Deus. Os fariseus estavam ofuscados justamente pela sua sabedoria, pelos estudos versados, pelo tempo que eles dedicaram na Sagrada Escritura, e por essa razão, mesmo estando tanto tempo tendo estudado a Sagrada Escritura, não eram capazes de ver quem era Jesus, que o Messias havia chegado. Mas eles o faziam. Por que motivo? Porque eram homens que estavam vivendo apenas pelo sentido material, pelo sentido carnal. Para que nós possamos entender o que Deus vem falar por intermédio de Jesus Cristo, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer oportunamente. A própria palavra de Deus, a Bíblia em si, é uma palavra morta. Para que ela possa ter vida, é necessário que o Espírito de Deus esteja presente nesta palavra, para que ela entre na nossa vida e transforme assim, portanto, o nosso ser também. Nós estamos vivendo um tempo muito fértil dentro da liturgia da igreja. Estamos nos aproximando do tempo da Páscoa. Já vamos, inclusive, para a quinta semana. E depois, daqui a uma semana, já estaremos celebrando dentro da Semana Santa com a liturgia do Domingo de Ramos. E é o momento em que nós somos conclamados pela Igreja para ver o processo da nossa caminhada. Porque esse momento é um tempo forte, um tempo muito forte dentro da nossa liturgia. Nos ajuda também a pensarmos se nós estamos fazendo o processo da carne para o Espírito ou se caminhamos de forma inversa, se fazemos o julgamento das pessoas apenas por aquilo que elas são ou por aquilo que elas podem dar para nós, o que podem representar para nós, e não no sentido tanto de voltar-se por gratuidade, justamente por amor a Deus. Vale a pena recordar que o Filho de Deus, ele se fez homem para que o homem se fizesse filho de Deus. Essa é a frase que eu gostaria que vocês gravassem no encontro de hoje e que servisse como reflexão, no sentido do encontro, da espiritualidade, desse retiro nesse momento. O Filho de Deus se fez filho do homem para que o homem se fizesse filho de Deus. Então, todos nós somos chamados a participarmos da nossa divinização. Ou seja, nós somos chamados a nos tornarmos santos, como o nosso Pai é santo. Nós somos chamados a vivermos para que nós possamos nos divinizar. É exatamente isso que Deus nos propôs por intermédio de Jesus Cristo. É claro que nós não seremos deuses, mas nós podemos ser iguais ao nosso Pai. Não por natureza, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Então, a proposta de Jesus é justamente essa. E quando Ele entrega a sua vida na cruz, celebração que estaremos fazendo muito em breve, comemorando a paixão, a morte e também a ressurreição de Jesus, nós estaremos celebrando justamente este fato, o que representa a entrega de Jesus, para que nós possamos realmente
alcançar a graça de nos tornarmos esse filho de Deus. O que representa para nós é viver a mensagem do Senhor, a palavra de Deus em nossa vida, para que nós possamos assim receber esse momento tão gratificante justamente em nós. No dia 17 agora vai sair um filme que no Brasil todo chama-se Ressurreição. Eu recomendo, inclusive, que possam assistir esse filme, se possível, porque fala de... Porque geralmente nós estamos habituados a ver o filme da vida, da morte, da paixão de Jesus, mas falamos muito pouco da ressurreição. A ressurreição é o cerne da nossa vida. É o que dá a aptidão para cada um de nós viver e vivenciar aquilo que nós somos. Então, fala do pós-Páscoa, esse filme. Justamente sobre isso. É o pós-Páscoa. Então, é o momento em que um soldado romano, um tribuno, ele é convocado para desvendar o problema do mistério do túmulo vazio. Ele sai perseguindo os cristãos, querendo saber onde colocar o corpo de Jesus. Então é muito interessante a história. Então ele persegue violentamente, inclusive tirando os cristãos dentro de casa, matando os cristãos, por conta de não fazer a revelação, porque acha que estão escondendo o corpo de Nosso Senhor. É uma seita muito perigosa em que estão fazendo, em que isso pode levar a um desfecho muito trágico. Então é necessário acabar com aquela seita logo no princípio da sua constituição. E é interessante que no encontro que ele tem com Maria Madalena, o diálogo que ele tem com ela é justamente dessa forma. Ele diz: diga-me onde você se esconder no corpo dele, e eu te declarei livre, você não irá mais sofrer. E ela diz: eu já soube. Onde vocês colocaram o corpo de Jesus? E ela responde: abra teu coração. Abra teu coração. Você vai descobrir. Portanto, é uma mensagem muito linda, muito bela, eu penso. Por isso vale a pena. Ele acaba se convertendo depois ao cristianismo, esse depois. A pesquisa que ele faz é tão grande, tão imensa. Ele é um alto funcionário do governo romano. Ele faz uma pesquisa tão grande a respeito disso, que ele, então, ele percebe que há algo muito maior naquele tempo, naquela história, que não é possível que um grupo de homens e de mulheres são capazes de darem a vida por conta de um fato, de um acontecimento. Ninguém dá a vida para esconder o corpo. Ninguém dá a vida para deixar algo simplesmente escondido, mas dá a vida por aquilo que crê, por aquilo que viu realmente. Então, é um testemunho forte sobre a questão da ressurreição. Nosso caminho, meus caros, dentro da passagem, portanto, daquilo que nos propõe o próprio Senhor, é nesse sentido. Não adianta olhar para Jesus com os olhos apenas da nossa humanidade. Muitos, e talvez até mesmo os próprios cristãos, infelizmente, acompanham Jesus com os olhos da humanidade. Nós precisamos olhar com outros olhos. Nós precisamos olhar com os olhos que vêm do Espírito de Deus, com os olhos que vêm do Espírito Santo. Se não invocarmos a presença do Espírito Santo justamente em nós,
nós não conseguiríamos dizer que Ele é o Filho, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E Ele é de fato aquele que veio para nos tornar filhos de Deus. Ele se fez filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos justamente do seu Pai. Que assim seja.